o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós precisamos, amados, dia após dia afirmarmos com atos, ações, por onde quer que nós estejamos, que o Senhor é o nosso pastor, que Deus é o bom pastor, aquele que cuida de nós, aquele que nos dá satisfação no nosso dia a dia. Amados, Jesus, o bom pastor. Jesus, o nosso bom pastor. Essa é uma verdade, queridos, que nós precisamos perseguir. Persegui-la, encontrá-la e vivenciá-la no nosso dia. É ter Cristo Jesus como o nosso bom pastor, como aquele que cuida de nós, como aquele que nos dirige, como aquele que leva-nos para que a cada dia tenhamos a paz, a cada dia tenhamos a alegria, tenhamos no coração aquilo que o Espírito Santo de Deus tem prometido na sua palavra para aqueles que o amam, aquilo que Deus tem prometido para nós, aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Nós vamos orar nesse momento e na sequência nós vamos ler o Salmo capítulo 23. Deus de amor, nós te glorificamos pela tua graça, Pai. Queremos pedir ao Espírito que esta palavra aqui hoje proferida, ela venha falar ao nosso coração, falar às nossas vidas, para que nós possamos entender a tua vontade, compreender aquilo que tu queres e que vivamos a tua verdade, Senhor. Que possamos experimentar o teu grande amor, tu que és o bom pastor, Senhor, o bom pastor que cuida das ovelhas e que cuida de cada um de nós. Abençoa-nos, Pai, esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Amados, abramos a Bíblia no Salmo capítulo 23. Queridos, o Salmo 23 é muito interessante. Eu creio que seja um dos salmos mais conhecidos sobre a face da terra. Eu creio que cada crente, cada um que professa a sua fé em Cristo Jesus, já leu, já meditou, quem sabe de cor este salmo. Apesar de ser extremamente conhecido, é extremamente profundo. A mensagem do Salmo 23, ela é magnífica para o coração daqueles que amam o Todo-Poderoso. E quando nós, de fato, observamos os ensinamentos do salmista Davi e colocamos em prática, teremos uma vida com Cristo, uma vida completa, uma vida alegre, uma vida feliz, porque o Espírito Santo certamente há de mover na nossa vida. Mas é interessante, irmãos, que esse salmo, ao contrário do que muitos pensam, ele não está afirmando que nós estamos isentos dos problemas, das provas, das provações, das perseguições e das dificuldades. Não, ele não está afirmando isso. Davi está mostrando que no meio dessas dificuldades, o Senhor está sempre conosco, porque Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. Salmo capítulo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, amados? Gostoso, né? É muito bom lermos esse salmo, é muito bom no meio das nossas dificuldades meditarmos dessa palavra. Sempre há alento para os nossos corações, sempre há alento para a nossa vida no meio dos problemas. Mas a palavra de Deus é sempre assim, amados. Ela é a palavra do Senhor, ela é a revelação de Deus para cada um de nós. E quando nós a lemos, o Espírito Santo faz que ela seja vivificada. É por isso que há alento em nosso coração quando meditamos na palavra e deixamos que o bom pastor venha mover profundamente no nosso coração.
E Davi inicia esse salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós precisamos, amados, dia após dia afirmarmos com atos, ações, por onde quer que nós estejamos, que o Senhor é o nosso pastor, que Deus é o bom pastor, aquele que cuida de nós, aquele que nos dá satisfação no nosso dia a dia. E é isso que ele está afirmando no versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ouça, se você precisa de alegria no teu coração, se a tua vida está vazia, se você não consegue completar o teu dia a dia, se você não consegue ter uma vida feliz, quero afirmar, coloque o teu coração nas mãos do bom pastor, coloque o teu coração nas mãos do Senhor, porque Ele é aquele que nos faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, amados, o Senhor tem lugares bons, lugares magníficos, lugares extraordinários para aqueles que o amam, e Deus quer nos colocar nestes lugares. Deus quer te fazer repousar, quer te fazer descansar, Deus quer te dar satisfação, Ele quer trazer aconchego à tua vida. O Senhor quer te aquecer, o Senhor quer te abraçar, Ele quer aquecer o teu coração. Deus quer fazer algo novo na nossa vida. O grande problema, sempre temos o problema. O nosso grande problema, irmãos, é que quando precisamos de um contentamento, de uma alegria na nossa vida, raramente corremos para os pés do Senhor. Raramente. Quando você está enfermo, quando você está com uma enfermidade, algum problema de outra ordem, geralmente corremos para os pés do Senhor. Oh, Deus abençoe, cura-me, faz isso, faz aquilo. Mas quando falta ali a paz, a alegria, quando você não tem aquela satisfação na tua vida, geralmente não buscamos o bom pastor. Geralmente não colocamos a nossa vida à mercê do Criador, aquele que leva-nos para os pastos verdejantes. É preciso aprendermos, irmãos, no meio das nossas dificuldades, buscarmos o Senhor. Principalmente nesses tempos de depressão. Geralmente você conhece alguém que está em depressão. É comum nós ouvirmos pessoas famosas que estão em depressão. O grande problema é que não tem buscado contentamento. O Senhor Jesus, aquele que enche o coração. Aquele que enche o coração. Se porventura você está num dia triste, abatido, aquele dia de cão, olhe para o Senhor. Corra para os pés do Eterno. Fale para Deus: Senhor, eu necessito do teu cuidado. Eu preciso que tu venhas levar-me para os pastos verdes. O Senhor te ouvirá, Deus moverá na tua vida. Essa é a promessa dele. Mas, amados, a promessa do bom pastor não fica apenas em nos dar satisfação, mas é aquele também que nos orienta. O Senhor é aquele que nos orienta. E o texto continua dizendo: leva-me para junto das águas de descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. Quem leva? O Senhor, o bom pastor. O bom pastor conduz as ovelhas para o lugar onde há um pasto verdejante, mas também onde há água. E nós precisamos entender que é necessário deixar-nos guiar pelo bom pastor. É necessário nos deixar levar, que Ele nos conduza, porque Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. O Senhor tem sempre o melhor para você. Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer feliz, Deus quer completar o teu coração, Deus quer trazer alento à tua existência. O Senhor Jesus quer completar o vazio existencial que está no teu coração. O Senhor é aquele que nos orienta, é aquele que nos guia, é aquele que nos leva. O Senhor é que nos dá a direção. Ele é a luz do nosso caminho. Ele é o nosso amparo. Busque amparo no Senhor. Amados, são ensinamentos profundos de Davi. Foi um homem que conheceu Deus, que viveu com o Senhor e foi reconhecido por Deus, a ponto dele afirmar: um homem segundo o meu coração. Ou seja, queridos, Davi não falou palavras vazias, não estava fazendo afirmações vazias, mas Davi estava mostrando aquilo que ele experimentava de Deus. E são ensinamentos profundos para o nosso coração em nossos dias. E é preciso, amados, buscarmos o Senhor e nos deixarmos mover pelo bom pastor, aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida.
Muitas vezes, amados, nós olhamos para Cristo Jesus e não entendemos o sacrifício de Cristo. Mas eu quero afirmar para vocês o seguinte: Jesus te amou, Jesus me amou, Jesus nos amou de uma forma tão grande, a ponto de tornar-se homem, criatura, tornar-se criatura, sofrer nessa terra, dar a sua vida na cruz, para que nós pudéssemos ser ovelhas dele. Eis o bom pastor, eis o bom pastor. E se Jesus, amados, ele fez todo esse sacrifício, tudo isso que nós não compreendemos para que nós fôssemos abençoados, é certo que ele há de cuidar de cada um daqueles que são as suas ovelhas. Coloque-se como ovelha do Senhor e veja o grande mover de Deus, aquele que refrigera a minha alma. O bom pastor, aquele que refrigera a nossa alma. Irmãos, o refrigério da alma é quando você está num lugar bem difícil, um lugar complicado, que as coisas estão todas fechadas e aparece a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a mão de Deus que traz paz ao teu coração. O refrigério é o soprar agradável de Deus sobre a nossa vida, é a mão agradável do Eterno sobre a nossa vida, é aquele que acalma a nossa alma. É aquele que acalma a nossa alma. Irmãos, nós precisamos entender, quem acalma a nossa alma, quem pode acalmar a nossa alma é o Senhor. Somente Deus pode acalmar o nosso coração. Muitas vezes estamos passando por momentos difíceis. Geralmente passamos por momentos difíceis. E nós, sem sabermos o que fazer, buscamos médicos, psicólogos, buscamos pessoas que achamos que entendem da mente. Quando nós temos o bom pastor, aquele que traz refrigério ao nosso coração, aquele que traz paz ao nosso coração. Geralmente, queridos, nós não recebemos as bênçãos do Senhor na nossa vida. Nós não recebemos, amados. Mas por que não recebemos? Porque o refrigério de Deus parece que não existe. Porque esse cuidado, esse zelo, esse amor, essas promessas do Eterno não se cumprem na nossa vida. A base, amados, é o crer. Nós precisamos acreditar no Senhor. Nós precisamos acreditar em Deus. Quando Davi afirmou: o Senhor é meu pastor, ele não soltou palavras ao vento, mas ele afirmou algo que ele vivia. Davi de fato tinha Deus como seu pastor, ele colocava-se como ovelha do Eterno, ele submetia a sua vida completamente ao Todo-Poderoso. E o grande problema hoje, o grande problema da igreja e dos crentes, é não submeter-se verdadeiramente ao Todo-Poderoso. É não submeter-se. Nós queremos que o Senhor traga refrigério, traga paz ao nosso coração. Mas nós não vivemos os princípios que o bom pastor determina para a nossa vida. Como vamos alcançar a igreja? Como vamos ser abençoados se estamos vivendo a desobediência? A desobediência no nosso dia a dia. O Senhor quer que sejamos obedientes em todas as áreas, de uma forma integral. E se nós não vivermos assim, não vamos receber de Deus o seu cuidado em nosso favor. Eis o porquê de um cristianismo doente, das igrejas doentes, porque não consegue submeter-se verdadeiramente ao Todo-Poderoso. E ainda no versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Oh, glórias! O Senhor é o caminho da justiça. O Senhor é o caminho da justiça. Isso quer dizer, amados, se há injustiça no meu coração, se eu vivo qualquer forma de injustiça, não é possível trilhar no caminho de Cristo. Não é possível andar pelas veredas do Senhor. Veredas significa caminhos. Não é possível andar pelos caminhos de Deus. Só é possível andarmos com o Eterno quando estamos totalmente submetidos à sua vontade, sujeitos à sua vontade. A santidade precisa ser uma marca na nossa vida, para que assim o Senhor seja honrado e glorificado. Se nós, amados,
tivermos uma vida pura diante do Todo-Poderoso, Ele há de guiar-nos por caminhos de justiça, ou seja, a justiça será feita no nosso caminho, na nossa vida, no nosso dia a dia. Se você sente-se injustiçado, ouça, se você sente-se injustiçado, veja primeiro se tu estás nas veredas da justiça. Se você está trilhando o caminho do Senhor, ouça que Davi falou, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Será que você está andando pelas veredas, pelos caminhos de justiça? Se você não estiver andando, como receber a justiça do Senhor? Como receber o cuidado, o zelo, a manifestação da graça de Deus em teu favor? Amados, é preciso entender o seguinte: Deus não é um advogado que pega qualquer causa. Entenda isso. Os advogados da nossa época pegam qualquer causa. Não se importam se o cara está certo ou errado. Jesus é o advogado das causas corretas. Exclusivamente corretas. Se a tua causa é correta, o Senhor Jesus é o teu advogado. Entenda dessa forma. Mas, se a tua causa não é correta, se a tua vida é marcada pelo pecado, andas de forma tortuosa nessa vida, o Senhor não é o teu advogado. Ele não pega a tua causa. Amém? Entenda isso. Precisamos vigiar muito a nossa vida, irmãos. Vigiar demais. Muitas vezes nós estamos com uma vida tão complicada, não é? Aquela vida cheia de coisa, e queremos que o Senhor cuide de nós, que Deus batalhe as nossas batalhas, que Ele seja nosso advogado, e etc, e etc. Nós queremos que o Senhor seja uma espécie de advogado de porta de cadeia. O Senhor não é. O Senhor é advogado de justos, somente dos justos. Amém? Entenda dessa forma. E no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? O Senhor, irmãos, é aquele que enche o nosso coração de disposição, de coragem para seguirmos em frente. Coragem para seguirmos em frente. Davi afirma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, um lugar difícil, assustador, cheio de problema, cheio de dificuldades. Este é o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande por este vale, não temerei, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Eis a recomendação do Senhor, irmãos. Deus é aquele que nos dá coragem. Ele é aquele que nos faz vencer. É aquele que nos dá condições de passarmos por sobre os problemas. Ele é aquele, irmãos, que cuida de você, que batalha as tuas guerras e que enche o teu coração de vitória. Ele é aquele que te dá as vitórias que você precisa. Mas entenda, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós não podemos perder Deus de vista. Nós não podemos perder o Senhor de vista. Nossos olhos é necessário que estejam focados no Senhor, mesmo que os nossos pés estejam nesta terra, nas dificuldades dessa terra, passando pelas provações dessa terra, sendo perseguidos nessa terra, mesmo que tudo pareça difícil demais. Não tire os teus olhos do Senhor. Não tire os teus olhos daquele que pode cuidar de você. Não tire os teus olhos daquele que pode cuidar de você, daquele que cuida dos amados, daquele que cuida das ovelhas. Ele é o bom pastor, igreja. O Senhor é o bom pastor. Vale ressaltar, irmãos, que quando Davi fala a respeito do pastor, o bom pastor, ele não referia-se a pastores de igrejas, a bispos, apóstolos, não referia-se a presbíteros, pastoras, enfim. Não, ele estava fazendo uma comparação, uma analogia entre o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o pastor de ovelhas. Naqueles dias de Israel, cuidar de ovelhas era uma espécie de ofício.
existiam os pastores de ovelhas, que levavam os rebanhos pelo deserto até encontrar pastos verdejantes, locais onde havia água, e ele estava ali, sempre atento, cuidando das ovelhas para que animais selvagens não atacassem o rebanho. Este era o cuidado do pastor, este era o zelo do pastor para com seu rebanho. E Davi, que já tinha vivido essa realidade como pastor, ele entendeu que o Senhor age desta forma para com as suas ovelhas. Ele leva-nos para lugares bons, traz água, o refrigério, ele te abençoa, ele guarda do ataque do maligno, ele guarda das situações difíceis. Esse é o bom pastor que cuida de cada um de nós. E ele afirma ainda, irmãos, porque tu estás comigo. Versículo 4, a segunda parte. Porque tu estás comigo. O bom pastor, ele está sempre presente. Sempre presente. O Senhor Deus jamais vira as costas para uma ovelha. O Senhor Deus, a exemplo do pastor das ovelhas, jamais vira as costas para a sua ovelha. Ele está sempre presente. A presença do Todo-Poderoso, ela nos conforta, ela traz consolo ao nosso coração, ela traz paz, alegria, ela traz contentamento à nossa existência, irmãos. E eis o grande problema, é porque Deus nem sempre está presente. Deus está sempre presente, Ele é sempre fiel, mas nós nos afastamos dEle. Lembra-se daquele hino das 99 ovelhas? 99 ovelhas. Lembra-se? Todo mundo lembra. Esse hino marcou geração e certamente continuará marcando gerações. 99 ovelhas. Tinha o pastor ao seu cuidado. E quando ele cuidou, uma havia desgarrado-se, havia afastado do rebanho. Talvez você seja esta uma ovelha que esteja desgarrada, andando longe do rebanho. Não que Deus virou as costas para você. Deus estava presente junto ao seu rebanho, mas esta ovelha achou por bem andar por caminhos estranhos. Mas o interessante é que Deus sempre vai atrás. É o Deus das oportunidades. O Senhor Deus sempre te dá uma nova oportunidade. Ele diz que hoje é o tempo oportuno, hoje é o tempo oportuno, é o Senhor que vai atrás da ovelha que desgarrou-se, da ovelha que afastou-se do rebanho, da ovelha que separou-se, que andou por caminhos estranhos. O Senhor, Ele é o Deus de oportunidade. Ele vela por ti, Ele cuida de ti. O amor de Deus para com a tua vida é infinito, é infinito. Meu Deus, como é grande o amor de Deus. Como é grande. Mas o bom pastor, quantas vezes é rejeitado por nós? Quantas vezes? Quantas vezes nós não reconhecemos o amor de Deus, não reconhecemos o cuidado do Eterno, não queremos, na verdade, o cajado de Deus sobre a nossa cabeça, nos guiando, nos conduzindo pelo caminho certo? Quantas vezes, amados, nós não queremos que o cajado do Senhor esteja sobre o nosso pescoço, porque nós queremos andar por caminhos novos, caminhos diferentes, novas experiências. É melhor optarmos pelo antigo, porque o caminho antigo, as veredas do Senhor, estas são de salvação. Veredas de salvação. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Oh, glórias! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Mas como nós temos dificuldade em entender uma afirmativa tão simples. Como temos dificuldade? Não é verdade? Como temos dificuldade? O Senhor é o bom pastor, o Senhor é o caminho, e Ele quer que nós andemos por este caminho, a vereda de vida. E diz ainda, amados, no versículo 4, a última parte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ouça,
A tua vara e o teu cajado me consolam. É o Senhor, irmãos, que traz consolos nos momentos difíceis. É o Senhor que traz alento às nossas vidas nos momentos difíceis. Quando tudo estiver muito ruim para você, quando tudo estiver muito difícil, quando você não conseguir ver uma solução, não conseguir ver a mão, não conseguir ver nada, quando você olhar para frente e ver apenas uma montanha praticamente intransponível, não se preocupe, porque é aquele que cuida de nós. Ele sabe das tuas dificuldades. Ele é o teu zelador. Ele é aquele que cuida da tua vida. Ele é aquele que traz o consolo. Ele é aquele que traz o consolo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Se nós andarmos pelo caminho do Senhor, irmãos, surgirão com certeza muitas vezes barreiras que nos pareçam intransponíveis e ou extremamente difícil de serem ultrapassadas. Não se preocupe com isso. Não se preocupe, amados. Não se preocupe. Mas nós não somos hipócritas. E nós sabemos que é muito difícil não nos preocuparmos. Por incrível que pareça. É muito difícil não nos preocuparmos. Irmãos, nós temos um problema sério. O ser humano tem um monte de problemas sérios. Eu sempre falo que nós temos problemas sérios. Mas esse também é um problema sério. Nós olhamos para as dificuldades que surgem na nossa vida e não conseguimos ver Deus. E não conseguimos ver Deus. Talvez você fique enfermo e o médico diga para você, olha, já era. Pode preparar a sepultura, comprar o caixão, porque não tem mais jeito. Nós não vamos conseguir ver Deus. Entra o desespero, as dificuldades, os problemas. Quem sabe você tem uma família e tu és o arrimo financeiro da família. Aí você perde o emprego. Fecha tudo para você. A gente não consegue ver Deus. Não consegue. Os exemplos são mil. Mas só para que os irmãos entendam. Queridos, isto é provação. Deus quer que neste momento extremamente difícil da tua vida, tu olhes para Deus. Tu olhes para o Senhor. Faz-me lembrar que o profeta foi até o rei Ezequias e falou, olha, prepara-te, os seus dias estão contados. O que é que Ezequias fez? Eu sabia, esse Deus é Deus de amor nada, esse é um Deus fajuto, é um Deus que não cuida de ninguém, é um Deus que não gosta de mim, esse é um Deus que não me ama, esse é um Deus que não quer saber de mim, esse Deus tem que morrer, esse Deus é um Deus falsificado. Não foi isto. Não foi, gente. Eu acho que nós falaríamos dessa forma. Falaríamos dessa forma. Retaliaríamos Deus em picadinhos. Ezequias jogou o seu rosto no pó. Oh, meu Deus, como é difícil. Na verdade, Ezequias tinha recebido uma sentença de morte. Prepara-te, o teu dia está chegando. Ele jogou seu rosto no pó, amados, e clamou pela misericórdia de Deus. Ele não lamentou, não reclamou, ele não xingou, ele não esperneou contra Deus, ele não fez Deus pecadinho. Ele colocou-se no pó. Naqueles tempos, quando a pessoa mostrava-se arrependimento, humilhava-se de verdade, ele jogava-se no chão e colocava a sua face no pó, na terra, no chão. E assim o rei, amados, o rei o fez. E Deus fez o quê? Teve misericórdia e prolongou a sua vida por mais alguns anos. É assim que o Senhor faz, amados.
É assim que o Senhor faz. Esse é o bom pastor. Este é o bom pastor. Porque nós não recebemos as nossas bênçãos? Sabe por quê, queridos? Porque nós não conseguimos ver o Deus cuja vara e cajado nos consolam. Nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver, irmãos. Quando as coisas ficam difíceis, a primeira coisa que nós fazemos é parar de ler a Bíblia. A segunda é parar de orar. A terceira, e isso raramente já é feito, é parar de jejuar. E a quinta é deixar de ir à igreja. É este caminho de morte que geralmente segue-se quando nós estamos passando por dificuldades. O caminho devia ser o inverso. As dificuldades chegaram, corremos para a oração, para a leitura da Bíblia, para o jejum, para os pés do Senhor, é colocando a face no pó e clamando pela graça do bom pastor. Amados, estejamos atentos, porque o bom pastor não ficou restrito a Davi e aos seus dias. O bom pastor está presente hoje, aqui, diante de você. Esse é o bom pastor que está sempre presente. E lembre-se, o bom pastor é aquele que nos dá satisfação nos nossos momentos de tristeza. É aquele que nos dá direção quando nós perdemos o norte da nossa vida. É aquele que restaura a nossa alma. Quando levados pelas dificuldades, pecamos contra o Mestre, perdemos Deus de vista. Ele é o caminho e é a justiça. Ele é a tua justiça. O Senhor é aquele que batalha as tuas guerras. Ele é a tua justiça. Se a tua causa é justa, a tua causa é ganha. E ainda, Ele é o bom pastor que nos dá coragem para vivermos sobre a face da terra e para vencermos as dificuldades. Está sempre presente ao redor daqueles que o amam. Mesmo que você opte por caminhos errados, sempre é tempo de voltar para a presença do Todo-Poderoso. E nos teus momentos difíceis, Ele vem com o consolo, Ele te abençoa, Ele te abençoa. Amém? Esse é Jesus, o bom pastor, aquele que nós devemos amar com todas as forças da nossa vida. Todas as forças. Há um texto bíblico que eu acho muito interessante. Na verdade, eu acho todos eles interessantes e procuro vivenciá-los. Mas este eu gosto muito dele. Nós devemos resistir ao pecado até o sangue. Resistirmos ao pecado até o sangue. Esta afirmativa é a seguinte, irmãos. É melhor tu perder o pescoço, perder a tua vida, a cometer um pecado, seja ele qual for. E o bom pastor é aquele que escreveu isto, que fez esta afirmação para que nós pudéssemos vivenciá-la no nosso dia a dia. E se você a vivenciar, verás a glória do Mestre. Igreja, vamos colocar de pé e vamos orar. Que cada um de vocês possam falar para Jesus: Jesus, seja o meu bom pastor. Senhor Deus, nós queremos nesse momento clamar que Tu venhas mover na nossa vida, Pai. Que Tu venhas ser o meu bom pastor, o nosso bom pastor. Que Tu venhas cuidar das Tuas ovelhas. Que Tu cuides da minha vida, Senhor, e da vida de cada um desses que aqui hoje estão presentes. Ó Espírito, desperta-os para que possam viver a Tua verdade, para que possam andar na Tua presença, para que sejam cheios do Teu Santo e Bendito Espírito. Oh meu Deus, fala conosco, Senhor. Cuida de nós, oh meu Deus. Seja nosso bom pastor, Pai amado. Seja nosso bom pastor. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Aleluias.
Mensagem número 778.